Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Eu quero entrar rapidamente então, queridos, citando Marcos capítulo 12, versículo 18 em diante, que nós já lemos, que é sobre os saduceus e a ressurreição. Não vou estar meditando novamente, mas eu quero me apegar em algo aqui. Aleluias. Que é a resposta de Jesus. Eu quero ler aqui nas respostas, primeiro, 23, versículo 23 do capítulo 12. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, do qual será ela a esposa. E aqui está a resposta de Cristo. Não provém o vosso erro de não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Sabe, eu queria falar sobre isso, amado. As pessoas não têm um conhecimento da Bíblia. Eu me refiro não somente à área teológica, seminários, mas a questão da preguiça, de não ler a Bíblia, de estudar. Hoje há livros de estudos maravilhosos, enciclopédia bíblicas, versículo por versículo. Quer dizer, a pessoa não entende mais porque não quer. Então prefere cruzar os braços e ouvir dos outros. E vai ouvir muita coisa. Amém? Mas nós temos que conhecer a Bíblia. Ela está em nossa mão para ler, para meditar, para perguntar ao seu pastor a respeito daquilo que você não entende. É preciso interagir com a palavra, com os nossos líderes, para conhecer mais. E eles têm a obrigação de nos ensinar a palavra de Deus. E saber, é claro. Amém? Muito bem. Ele fala aqui a respeito, no versículo 25, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, seremos irmãos em Cristo e eternos. Vocês, porém, serão como os anjos dos céus. Aleluia. Na verdade, está dizendo seres espirituais. Aleluia. Eternos. Assim nós seremos como os anjos. Teremos corpos espirituais. Glória a Deus. Aleluia. E nós teremos a nossa identidade, essa que temos aqui. Aleluia. Não seremos diferentes lá. Teremos o nosso perfil. Quem olhar para você vai saber quem você é. Amém? Muito bem. Serão como os anjos nos céus. Veja, no céu, anjo, é tudo igual? É claro que não. Existem linhas, né? Enfim, hierarquias de anjos. Anjos, serafins, querubins, e vai embora. Anjos poderosos, anjos menores, né? Anjos com liderança tremenda, mais chegada ao próprio Deus, como Gabriel e tantos outros, Miguel, enfim. Aleluia. Então existe diversidade e maneiras e perfis diferentes também, como nós teremos lá, já com esse perfil que temos aqui. Teremos os sinais, as características daquilo que nós somos lá no céu. Amém? Então serei como os anjos dos céus. Agora, em síntese, está dizendo que nós teremos um corpo perfeito espiritual como os anjos. Hebreus capítulo 1 diz ali que os anjos são espíritos ministradores de Deus a nosso serviço. Glória a Deus. Está muito claro. Amém? Só que, escute, o anjo não é só um espírito. Ele é um ser espiritual na sua amplitude. Espírito num corpo espiritual. Aleluia. E muita coisa teríamos para falar a respeito disso. Mas vamos em frente então. Aqui está a revelação então, sereis como os anjos. Mas é só uma maneira de confirmar o que Paulo fala lá em Coríntios capítulo 15. Aleluia. Primeiro é natural. O segundo é celestial, é espiritual.
Aqui trazemos a glória natural, mas então traremos a glória dos céus. Não tenho dúvida disso. Tá certo? Agora, para encerrar, mais ou menos, eu quero compartilhar com você o que está em 1 João, capítulo 3. É uma passagem que, meu Deus, que tem de revelações. Eu vou colocar algumas coisas aqui, mas você vai ler mais sobre isso. Anote aí esses textos e leia todos eles. Todos se referem ao quê? À ressurreição, à nova vida. Essa pergunta que está em 1 Coríntios 15, né? Como é que nós teremos, quando é que será a ressurreição? E as respostas tu está obtendo aqui, através desse discipulado. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Me dê sabedoria, Senhor. Traz convencimento, Senhor, revelação no Teu Espírito Santo para nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Não sei por que eu estou com o irmão Nereu na minha mente, desde o começo. Eu creio que ele está assistindo. Não é? Quem sabe ele, a sua esposa, seus filhos, não sei. Mas Deus de cedo, Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amém? Saudade de você. Apareça. Amém? Muito bem. Vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus nos ama de tal maneira incomparável. É o amor de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você recebe isso? Você restaurou com Cristo? Está batizado nas águas? Tem vivido? Tem sido fiel a Ele? Então receba. Você é filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Agora Pedro, diante da dúvida, que muito não consegue entender isso, aceitar isso, né? Acho que é grande demais, mas este é o amor de Deus. Ele diz, e de fato, a gente tem que repetir, para aquelas pessoas ali, para nós também, e de fato, somos filhos de Deus, na íntegra, com todos os méritos que Deus nos concede. É isso, amado. Temos que aceitar essa realidade. Esse é o amor de Deus, não é? Vede que grande amor. Aleluia. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer, temos aliança com Deus em Cristo, nos batizamos, temos vivido essa nova realidade, esse novo nascimento em Cristo. Se você tem paz no coração e tem andado dessa maneira, então entenda isso. Aleluias. Oh meu Deus, aleluias. Somos filhos de Deus. Se Deus quer assim, amado, receba e se sinta desta maneira. Paulo em Efésios capítulo 5 lhe diz, como filhos amados de Deus, andai em amor. Oh meu Deus. Precisa mais que isso? Vamos lá então. Aleluia. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Estamos no mundo natural, no mundo físico, material. Mas, mesmo assim, na nossa posição e decisão, pela obra e merecimento de Cristo, nós somos o que somos, filhos do Altíssimo, herdeiro da vida eterna. Aleluia! Agora, não se manifestou ainda o que haveremos de ser. E nós estamos estudando isso, o que nós haveremos de ser na eternidade. Exatamente isso, como a palavra, ela vai se montando, o quebra-cabeça vai se armando. Se você está aí bem atento ao que tem ouvido, você vai ver que realmente se encaixa as duas coisas. Vamos lá? Ó, sabendo que, aliás, de novo, que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O primeiro homem é natural, o segundo ele é espiritual.
seremos revestidos da glória de Deus. Aleluia, seremos pessoas completamente espirituais. O livro de Teologia tem uma coisa que me alegrei quando eu li, segundo isto. Ele fala do Espírito. E ali ele diz o seguinte, interessante, e é correto. O mundo natural é natural, o homem é feito do pó, mas o mundo espiritual é o mundo perfeito, é o mundo eterno, é o mundo espiritual. Não há no espiritual nada natural. Ele declara que Deus ele é espírito e não há dele nada desse mundo, a não ser da sua essência e da sua realidade. Deus é espírito. E aquele que diz que é de Deus deve adorá-lo de que maneira? Em espírito e em verdade. Aleluia. Então, que haveremos de ser, e aqui ele vai entrar então nisso. Sabemos que quando ele se manifestar, aqui já é João falando, não é mais Paulo, né? Estamos juntos. Seremos semelhantes. Está preparado? Seremos semelhantes, está lendo aí? Seremos semelhantes a quem? A ele. A ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então aqui, amado, abriu-se o leque. Quem é Jesus? Ele não é o Filho de Deus? Quem é você agora em Jesus, em Cristo? Recebemos. Somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Aleluia. Então veja como nós seremos na eternidade. Agora sim. Agora sim. Anjo significa ser espiritual, para confirmar. Mas veja como filhos seremos a semelhança de Jesus. Oh, glória a Deus! É demais, eu sei que é. Algo assim extraordinário. Que amor é esse? Que amor é esse que extrapola qualquer coisa? Muito bem, eu quero dizer para você o seguinte, que há mistérios que um dia nós saberemos. Com relação às nossas vidas, à nossa essência, com relação ao que Deus é, a eternidade de Deus, isso vai ser revelado. Há coisas que não entendemos ainda, mas que passaremos a entender. Mas pense uma coisa, o homem peca, o homem decepciona, entre aspas, humanamente Deus. Bem, ele não desiste do seu plano eterno. Ele então desafia quem irá por nós salvar o homem, e o Filho se apresenta, Pai, eu vou. O Filho unigênito de Deus, que esteve eternamente ao lado do Pai, agora ele sai do seu tempo, do lado do Pai, da sua glória, e se torna homem que nem nós, nascendo de uma virgem, para que nem homem proclamar o reino e morrer naquela cruz por nós. Derramar o seu sangue precioso por nós. É que ele sabe muito mais do que nós. Foi isso que o moveu até o final. Entenda se você quiser. Na última hora, na última oração, na segunda, ele ainda desistiu, afasta de mim esse cálice. Se é possível. Mas aí ele teve a visão da necessidade do ser humano e o quanto ele precisava. O ser humano, que ele passasse por tudo aquilo para salvá-lo. Então ele disse, Pai, que se cumpra a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos ouçam o Evangelho. Igreja de Cristo. Igreja de Jesus. Se arrependam, se convertam a Ele e vivam essa nova vida que Deus da criação lhe tem para todo ser humano. Para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Interessante isso, né? Nós temos a causa de Cristo ter morrido por nós. E ao mesmo tempo eu tenho que crer nele para ser salvo. Que coisa! Não é? Que revertério! Mas é assim mesmo. Eu sou a causa e Jesus ao mesmo tempo passa a ser a fonte da minha salvação.
Aleluia! Seremos então como Jesus é. Mas é aonde? Como? Na eternidade. Onde está Jesus hoje, queridos? Onde está Jesus hoje? Quem é Jesus hoje? E como Jesus é hoje? E eu vou abrir lá, meu Deus, no livro, aleluias, ô Jesus amado. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 17. Sabe, João 17. Eu quero repetir mais uma vez, para muitos entrar na cabeça isso, que até hoje ainda repete a mesma teologia antiga e a palavra diz outra coisa. Isso é interessante. 17, oração sacerdotal de Jesus. Vou pegar só um versículo só. Aleluias. 17, essas folhas de cera não é fácil, mas chegamos lá. Versículo 5. Ele agora está fazendo a oração intercessória pela igreja, pelos que haveriam de vir, pela unidade da igreja, pela santificação da igreja. Ele está intercedendo. Ele tinha que fazer isso antes da sua morte, como intercessor, que agora nós estamos no lugar dele, né, nessa terra. Intercedesse nessas coisas. Aleluia! Muito bem, já falamos da unidade, que está lá no versículo 23, se não me engano, 24. Mas veja bem, no versículo 5, aqui está. E agora glorifica-me, ó Pai. Restitui-me agora a glória. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez. Aleluia! Oh meu Deus! E o Verbo se fez carne, é verdade. Mas ele estava no princípio com Deus, antes que houvesse céus e terra, na sua glória. Ele saiu da sua glória e entrou em nosso tempo, na nossa realidade, para nos salvar. Agora está orando também, Senhor, concede-me agora a mesma glória que eu tinha contigo antes que houvesse céus e terra. Quem é Cristo hoje? Sim, nós teremos como ele é, a sua semelhança. Quem ele é hoje? Ele é o que está em João capítulo 1. No princípio, voltou tudo que era antes. Era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Mas agora ele é o quê? Novamente Deus. Está sentado ao lado de Deus. Aleluia! O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Deus unigênito. Então ele recebe a mesma glória que ele tinha antes de se tornar carne que nem nós. Se fazer carne que nem nós. Ele então voltou à sua glória, querido. Hoje ele é, como sempre foi, Deus Todo-Poderoso. E esse Jesus virá com poder e grande glória. Aleluias! Oh meu Deus, para julgar os povos e levar a igreja para a glória eterna. Amém? Muito bem. Eu quero que você abra comigo. Eu não posso dizer, eu vou ter que arriscar isso. Porque se nós seremos que nem Cristo, e Cristo é poder e glória e está ao lado de Deus, como Filho amado unigênito, então eu tenho que dizer quem eu sou então? A sua semelhança? Muito bem, vamos lá. Eu tenho que ser corajoso para isso. Mas você, amém? Estou aqui em Pedro, misericórdia. Mas vamos lá. Vamos findar com essa passagem aqui, esse estudo. Amém? Aqui diz assim, a visão de Jesus glorificado. Isso é um título apenas. A Bíblia diz que há muitos títulos. E os títulos, às vezes, dão a visão. A Sagrada Escritura não tem esses títulos. Foi colocado para ajudar, mas muitas vezes é o contrário. Passa a visão daquele que, de repente, já tem uma visão diferente. Aleluia! Então é colocado aqui a visão de Jesus glorificado.
Para mim isso não existe. Aleluia. A não ser naquilo que eu falei. Hoje está na glória, ao lado do Pai, como sempre esteve na eternidade, e reinará pelos séculos dos séculos. Aí sim. Aleluia. Muito bem. Agora, acrescentar algo em Deus, porque morreu na cruz? Não, não muda nada. Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. E a glória que ele tinha antes é a que ele tem agora. É a glória que só Deus pode dar. Ele retornou ao seu lugar. Nunca deixou de ser Deus. Muito bem. Aleluia. Então João fala sobre Cristo agora, né, como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Isso é importante. Muito bem. Versículo 13 em diante. 12. Voltei para ver quem falava comigo. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 12. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Um semelhante a filho do homem. E João diz que nós teremos a sua semelhança. Pense sobre isso. Meu Deus. Aleluias. Vou repetir. João, seremos a semelhança dele. Aqui diz que ele é a semelhança nossa. Vou ficar por aí. Muito bem. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Um ser espiritual. Como neve, os olhos como chama de fogo. Meu Deus. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, que é a palavra. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí a seus pés. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, e nas minhas mãos estão a chave do inferno e da morte. Ali está Jesus, na sua glória, como sempre esteve, eternamente, ao lado do Pai. Meu João, capítulo 3, está escrito que, por enquanto, nós somos ainda naturais, mas seremos, então, seres espirituais, como Moisés e Elias, em glória, num corpo perfeito e eterno. Seremos a semelhança de Jesus, porque nele nos tornamos filhos de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, a Ti pertence a honra, a glória, o nosso louvor e a nossa adoração. Te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, por esses estudos, essa escola bíblica, eu diria assim. Eu olho para essa pessoa que está aí, meu Deus, participando e ouvindo. E meu desejo é que muita gente, quem sabe, passe para outros esses estudos. Nós temos uma unidade, não somos? E, portanto, você que está recebendo, passe para os teus amigos. Eu peço que Deus toque o teu coração, que você não fique só para você. Cada um de nós temos 300, 400 amigos. Divide isso, queridos. Não tenha medo, não tenha receio, não. Cabe a um buscar a verdade. Não somente ouvi-la, mas buscá-la, orar, se esmerar para isso. E essa palavra é para isso mesmo. Portanto, que Deus nos abençoe e que todos nós possamos realmente usufruir dessa grandeza. Oh, aleluia! Eu lembro meu pai, o salmista que diz: o que é o homem para que Deus dele se lembre? E, no entanto, em Cristo Jesus, nosso Senhor, tua coroa de glória. Receba essa palavra, receba essas revelações e deixe que ela penetre o teu coração e ser muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Paulo Vargas, não é? A vida, meu Deus, de tantas pessoas que estão aí assistindo,